E a internet, sejam todos bem-vindos à Torre do Gato Arcano. Esse é o terceiro vídeo da leitura das cartas de Taroka. Bom, é isso. Esse aqui a gente vai falar especificamente sobre a leitura das cartas que a campanha se propõe. O que você vai começar a fazer? Se você não tiver um baralho de Taroka, você não precisa dele, tá? Você pode usar um baralho normal. O que você vai fazer? Você vai separar o baralho normal em outros baralhos. O primeiro deck vai ter as cartas numeradas e o segundo deck vai ter a carta dos Coringas, né, e da Corte. Então, o baralho alto você vai ter o Rei de Copas, a Rainha de Copas, o Valete de Copas, Rei de Espadas. Eu vou colocar aqui uma tabela, não vou falar tudo, mas... Então vamos falar primeiro sobre organização na mesa. Quando você estiver tirando essas cartas, supondo que você não esteja usando o VTT, mas não usando o VTT, a gente vai tirar 5 cartas, certo? Eu gosto de começar sempre... sempre pelas cruzes. A ordem das cartas, conforme você vai tirando e colocando na mesa, não importa muito. Não vai fazer uma grande diferença. Você poderia simplesmente tirar suas cartas e colocar na mesa, elas sem muita preocupação, tá? E depois interpretar. Quando eu fui tirar, eu fui tirando conforme eu explicava para eles, tá? Então eu gosto de tirar os pontos cardeais primeiro, para começar a leitura, certo? O que vocês vão fazer? As 3 primeiras cartas, elas vão ser tiradas dos baralhos de números, certo? Dos naipes mesmo. Então você vai pegar todos os seus naipes, certo? Embaralha eles bem embaralhadinhos. Eu embaralho, passo, certo? Para alguém aí que esteja, enfim, passo pro próximo e falo para eles embaralharem. E depois que todo mundo embaralhar, daí sim eu corto o baralho. Você começa a leitura, tá bom? As 3 primeiras cartas vão ser daqui, tá? Então, a primeira carta, pra mim, por exemplo, saiu o 6 de moedas, tá? Então, essa primeira carta do 6 de moedas vai ser a carta que vai falar sobre o tomo de estrade, tá bom? Então, se a gente estivesse jogando, certo? Eu colocaria essa carta na mesa enquanto eu falaria pra vocês, por exemplo, que a primeira carta é uma carta que fala sobre história, é uma carta que dá contexto, é uma carta que vai mostrar para vocês coisas que vocês precisam saber sobre o passado, coisas que vão ajudar vocês a compreender quem é o inimigo de vocês. Tá? E a propósito, isso daí é só eu fazendo uma releitura, certo, do textinho que vai estar lá escrito, né, sobre o tomo de estrade, tá bom? Então, você pode adaptar. Nesse caso, né, a gente tem aí o nosso 6 de espadas. Nesse momento você poderia, por exemplo, parar e ir até lá, né, o índice das cartas, que é o que eu tô fazendo aqui agora com vocês. 6 de moedas, mendigo, não. O elfo ferido tem o que você procura. Ele lhe entregará o tesouro para ver seus próprios sonhos sombrios realizados. Tá bom? Certo? Falou para eles isso, certo? Então você colocou a carta lá na mesa, a carta tá na mesa, você poderia, por exemplo, depois que você leu isso daqui, só pra questão de como seguir, certo? A interpretação sem parecer quebrado, sem parecer estranho, tá? Você poderia, sei lá, passar a mão por cima da carta, certo? Então, a carta vai estar lá assim, você, passa a mão por cima da carta, alguma coisa assim, tá? Se dá um momento para eles, cria aquela expectativa, tá? E daí você fala o que tá escrito aqui a respeito dos 6 de moedas, certo? Você fala que para encontrar aquilo que vai dar esse conhecimento para eles precisam encontrar um elfo. Esse elfo vai entregar o tesouro para vocês, para que ele consiga ver os próprios sonhos sombrios realizados. Então, isso você vai, né, enfim, ler, interpreta para eles lá, beleza, entendeu? A segunda carta vai ao extremo norte, tá bom? Então, é a carta da posição número 2. Você vai puxar 3 de espadas. A gente sabe, né, que o baralho de espadas, a gente já conversou sobre isso, ele é um baralho que representa guerreiros, representa violência, né? Desculpa, o 3 de espadas, o nome dele é o soldado, e ele representa guerra e sacrifício, a resistência para suportar grandes dificuldades, tá bom? Então, na posição número 2, essa carta, ela fala do símbolo sagrado, certo? Então, o símbolo sagrado do grande corvo, né, ou de Ravenkind, se você estiver usando o nome dele. Ela fala sobre uma força misteriosa que existe para o bem e para a proteção. Fala sobre um símbolo sagrado de grande esperança, tá? E aí, né, de novo.
Você pode usar o flavor da própria carta, entendeu? Para ir lá e falar, né, que também que essa carta em específico, ela fala sobre guerra e sacrifício e a resistência para suportar as dificuldades. A carta 3 de espadas para localização dos tesouros, ela diz para vocês se dirigirem às montanhas, escalarem a Torre Branca, guardada por cavaleiros dourados. Então você fala isso para eles, eles anotam lá. E aí, por fim, terceira carta, eu vou pegar aqui também, aqui em cima, que é o Mestre de Glifos mesmo, que eu não estou com paciência para poder tirar outra, tá? O Mestre de Glifos, a gente já sabe, certo, que ele o nome da carta no outro baralho é o Sacerdote, e representa iluminação, aqueles que seguem uma divindade, um sistema de valores ou propósito mais elevado. E na terceira localização, ela fala sobre poder, tá? É uma carta que fala sobre uma arma de vingança, tá? Então essa carta diz que vocês vão encontrar essa arma, certo, da lenda, em um castelo, no meio das ruínas, em um local de súplica. E daí, enfim, isso basicamente tá falando que a espada tá no castelo Ravenloft, tá? Daí vocês veem tudo isso lá no livro, tá bom? Por fim, tirando essas 3 cartas, sobram as 2 últimas posições que a gente vai tirar do baralho da Fortuna Magna, tá? E daí são as cartas nomeadas. E vocês vão dizer para eles que nessa jornada deles, a 4ª posição, e daí vocês podem colocar a cartinha lá na 4ª posição, certo? Ela diz, ou pelo menos enfim, ela se refere a um aliado, certo? E daí vocês podem falar o que vocês quiserem, tipo, possivelmente o único aliado, ou enfim, certo? O aliado destinado deles, que é a primeira carta que saiu aqui é o Dark Lord, tá? Que eu sei que essa carta aqui significa que eles não têm aliados, tá bom? Então, nessa nossa leitura do vídeo, eles não teriam aliados, tá? E daí, de novo, o que você faria? Coloca a carta lá, vê aqui, vem tá o inimigo de Strahd, no livro mesmo, eu tô olhando, certo? E daí a gente vai procurar o Dark Lord aqui, o Senhor Sombrio. O textinho diz, a pior de todas as verdades. Vocês devem enfrentar o mal desta terra sozinhos. Que isso basicamente significa que não existe nenhum personagem não jogável, nenhum NPC que vai ajudar eles. Olha que bonitinho, tá? Isso não significa que eles não vão ter ajuda, tá? Pelo menos assim, minha interpretação como mestre significa que não vai ter ninguém que vai estar predisposto a ajudar. Significa que eles vão ter que se esforçar muito, certo? Para conseguir uma ajuda. Então, qual que é a diferença? Vamos supor que eles tivessem tirado um aliado, sei lá, Esmeralda da Avenir. Por história, tipo assim, por interpretação de cartas, história, ela já estaria predisposta a ajudar eles, certo? Eu interpretaria que isso seria pelos próprios motivos dela, entendeu? Uma vez assim, sabendo o que eles estão tentando fazer, ela iria ajudar, tá? Não por gostar deles, no caso, mas por própria vontade, certo? E neste caso aqui, vamos supor que a gente tirou o Dark Lord, seria questão de ninguém estaria disposto a ajudar, ela não estaria disposta a ajudar, possivelmente ela nem iria, tipo, estar predisposta a gostar deles, vamos supor, né, que você queira interpretar ela de uma forma um pouco mais amigável, e que eles teriam que fazer a própria sorte, eles teriam que criar os próprios meios, tá bom? Porque da primeira vez que eu joguei aconteceu isso e eles ralaram muito para conseguir ajuda e foi excelente, entendeu? Deu certo, né? Mas, enfim, eles sofreram muito. E por último, né, ainda da Fortuna Magna, a gente vai tirar a carta que fala sobre a localização do Strahd, certo? Então eu gosto de, nesse momento, tiradas essas 4 cartas aqui, principalmente quando os jogadores não sabem que você vai tirar a 5ª carta, entendeu? É bacana você começar do nada, sabe, a embaralhar e tirar uma carta, que nesse caso saiu o Inocente, e colocar ela no meio da mesa e fazer um drama, entendeu? Faz um momento ali, sabe, de expectativa, cria um momento de expectativa, tá? Antes de você ir lá, entendeu? E falar, né, sobre a localização, tá? E daí, por exemplo, nesse caso saiu o Dark Lord, que é interessante, porque eles não vão ter aliados, então eles vão estar provavelmente bolados ali naquele momento, entendeu? De tipo, agora a gente não vai ter ninguém que ajude e tal. O que a gente faz, sabe? E daí você tira a 5ª carta, coloca lá na mesa, certo? E fala que se eles conseguirem superar todas essas dificuldades, o inimigo deles vai estar com aquele cujo sangue selou seu destino.
um irmão de luz extinguida cedo demais. Tá? E aí, nesse caso, né, a carta do inocente, né, indica que o Strahd vai estar no túmulo do irmão dele. Isso aí você anota só pra você, tá? Você não fala pros jogadores, ok? Isso daí é pra você. Você só fala pra eles isso, que vai estar no túmulo, né, e eles anotam, certo? Então é isso. A nossa leitura ficou desse jeito. É assim que vocês interpretam as cartas, é assim que eu fiz. Né? Eu espero que tenha sido útil, certo? Espero que vocês tenham entendido e que não tenha ficado muito estranho, que tenha facilitado a vida de vocês. Eu acho que o baralho de troco ele é uma ferramenta muito bacana, certo? Para contar histórias, não só a Maldição de Strahd, mas também é muito difícil. Eu acho que o livro não explica tudo que você... ou pelo menos não dá dicas o suficiente de como você fazer a leitura, certo? De como você seguir o baile, tipo, quando você vai usar esse tipo de coisa. E eu espero que isso tenha ajudado vocês, tá bom? O que eu tenho pra falar pra vocês é não se assustem, não fiquem muito bolados, certo? Com a ideia de que vocês vão ter que interpretar tudo isso e ler tudo isso, tá? Parece muito pior do que o que é. Questão assim claro que eu já conhecia a campanha, mas preparação, eu li um pouco antes, entendeu? Eu peguei as cartas, peguei o livro, e é isso, você precisa das cartas, você precisa, ou né, de um baralho normal, você precisa do livro, e no final das contas você vai estar se divertindo com os seus amigos, certo? Enfim, não existe pressão além da que você coloca em cima de você mesmo, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês fizerem a leitura, me conta como foi, tá? Me fala se essas dicas aqui ajudaram. E é isso. Falhou!